Sabe aqueles assuntos que a gente começa a conversar e que são difíceis de abordar, que são difíceis até da gente mesmo entender o que a gente quer dizer, o que a gente sente, as emoções atrapalham aquela conversa. É disso que a gente vai falar hoje. Conversas difíceis podem ser inteligentes. Para quê? Para ajudar você a não ficar perdendo tempo em discussões e brigas que não levam para lugar nenhum. Então vamos chegar. Se você não me conhece ainda, eu sou Letícia Costa. Eu perguntei ontem na caixinha para vocês quais são as maiores dificuldades na hora de abordar assuntos difíceis, né? Quero perguntar para quem está chegando aqui também o que você considera um assunto difícil de abordar, né? Geralmente as pessoas têm dificuldade de abordar assuntos que envolvem traição, que envolvem dinheiro, ou que envolvem sexualidade, que envolvam segredos. Enfim, qual é o assunto que você considera, qual é o tema que você considera difícil de abordar e que geralmente leva a uma discussão mais calorosa, ou talvez uma discussão, ou até mesmo a uma briga, tá? Então, começando aqui, as respostas que eu recebi ontem sempre envolvem a questão do como manter a calma, o como se expressar, como falar o que você quer sem entrar no estado de estresse, como ouvir algo, por exemplo, algo talvez grosseiro, algo rude, sem também partir para uma resposta grosseira também, sem incentivar a discussão, fazendo com que isso, né, caminhe numa outra direção. Tem gente que falou que não consegue manter conversas difíceis porque começa a chorar. Então é muito comum também as pessoas não saberem o que fazer com a emoção que surge, e daí vem o choro, e daí a conversa não consegue fluir porque está dominada por uma emoção. E quando uma emoção domina o nosso modo de funcionamento, eu já expliquei isso aqui para vocês 300 mil vezes, vou continuar falando eternamente, mas o nosso cérebro tem um modo de funcionar que não funciona ao mesmo tempo num formato emoção e raciocínio, tá? Racional e emocional, eles não funcionam simultaneamente. Então, se você tá num estado de estresse, você está num estado emocionalmente alterado, a sua parte do cérebro que raciocina, ela não vai estar funcionando em alta. Então, provavelmente, você vai ter que aprender a driblar, a acalmar esse processo emocional para então você conseguir voltar ao seu diálogo de uma forma inteligente. Então, conversas difíceis podem ser inteligentes, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a lidar com as emoções para que o nosso cérebro possa funcionar no modo inteligente, né? Então, um dos temas aqui, falar sobre dinheiro é bem difícil porque mexe com o ego das pessoas. Tudo que é difícil de fazer significa que está mexendo com o ego das pessoas. Se tudo que está difícil para vocês, que está envolvendo uma questão emocional intensa, provavelmente nós estamos falando aqui de ego e de sistema de crenças, tá? Daquilo que você aprendeu, daquilo que foi decorado, te ofertado em primeira etapa de vida, sem opção de escolha. Então, vamos falar muito aqui disso também, tá? Então, por que eu decidi falar sobre esse assunto, tá? É muito comum eu estar com mulheres, e às vezes com homens também, que não conseguem sustentar um diálogo por muito tempo sem se irritar ou sem se emocionar a ponto de não conseguir mais dialogar. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa se sente ameaçada, às vezes a pessoa se sente ofendida, e aí vai sempre para um caminho de raiva, ou tristeza, ou medo. Caiu numa dessas 3 ciladas, o diálogo já foi por água abaixo. A única maneira de você recuar é, lembrando sempre aqui, tá? Aprender a lidar com as emoções, aprender o que são as emoções, onde elas estão e por onde eu direciono as emoções, tá? Isso é a base de qualquer resposta inteligente que você queira dar em qualquer diálogo. Mas vamos começar aqui para o dia a dia, né? Então, um dos clássicos são as discussões entre relacionamentos, as discussões de casais. E aí, a frase mais comum, a frase que me inspirou a montar essa aula aqui para vocês é o seguinte: eu não aguento mais discutir, né? Eu não aguento mais brigar. Então, era uma mulher
num relacionamento já de muitos anos, que não aguenta mais chegar em casa e discutir por qualquer motivo. Então vamos entender mais uma coisa, né? Quando duas pessoas começam a entrar em uma briga constante, provavelmente elas estão discutindo por qualquer motivo. O motivo é banal. O que move a discussão é o ato de discutir. Então quando eu perguntei para essa mulher, bom, mas por que você ainda briga? Por que você insiste em discutir? Quem arrisca qual a resposta que ela me deu? Se eu perguntar para vocês, por que vocês brigam? Por que vocês discutem com as pessoas? E aí? Ela não sabe, tá? Simplesmente começa, alguém detona a briga, tá? Ela vem a onda da raiva ou da tristeza ou do medo e ela simplesmente está lá. É como se fosse um rapto, tá? É quase uma espécie de transe. A pessoa não sabe nem por que ela está discutindo. E aí tem uma frase que eu quero trazer aqui para vocês. Pega o papel, a caneta, anota essa frase aí. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. Essa é uma frase de John Lennon. Então, é fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê. E aí, olha que interessante o que ele está dizendo, né? Quando eu olho para você, você está dizendo algo para mim, não necessariamente eu estou escutando o que você está dizendo. Esse é o lance do entender errado. Porque quando eu te escuto com o que eu tenho de bagagem. E aí, as palavras, elas não necessariamente significam as mesmas coisas. Ou as palavras não necessariamente carregam a mesma emoção. Não necessariamente elas vão ter o mesmo peso que tem para mim, elas vão ter para você. Vai depender do que foi aprendido. Vai depender do que eu sou capaz de ouvir de modo sereno. Vai depender de qual ferida eu ainda carrego. Eu ainda carrego. E eu tenho o poder de sanar. Não é o outro. O outro não abre essa ferida, ela já estava aqui aberta. Só detona em mim algo que já estava aqui. E eu reajo de uma forma calorosa, de uma forma descompensada emocionalmente, que não vai me levar aonde eu quero, mas eu só faço isso movida por uma dor que já estava em mim. Então, esse mesmo casal que eu estou citando aqui para vocês, essa moça tinha comprado um produto que ela gostava e tal, e ela queria usar, e aí esse rapaz chamando ela para briga, ele vira para ela e fala assim: nossa, mas você gastou esse dinheiro todo para passar nessa cara feia sua? Pronto, riscou o fósforo, tá? Mas riscou o fósforo por quê? Porque ela estava esperando elogio, porque ela estava esperando outro tipo de comportamento com ele, e ela fica lá esperando. E ela também se sente inferior, ou talvez se sinta feia, ou talvez tenha dúvida sobre a própria capacidade dela. Então, isso tudo já estava ali. Talvez fosse algo que ela já escutasse na infância. Talvez fosse algo que ela já escutasse, já tenha escutado em outras épocas. E aquilo só retorna, porque tem uma ferida, porque tem um buraco ali nela. E aí ela discute. E aí ela fica discutindo por quê? Por que ela ainda briga? Porque ela tenta convencer o outro de que o que o outro está fazendo não é o certo. De que o que o outro está fazendo, ele não podia estar fazendo, ou ele não deveria estar fazendo, ou ele não deveria pensar daquela maneira. Então, quando eu me dou o trabalho de querer, isso é quase uma psicose, quando eu me dou o trabalho de querer entrar na cabeça do outro, para convencer o outro de algo que eu penso, o diálogo já acabou. Já não tem conversa nisso aí, não tem espaço para discordar, não tem espaço para duas. Se não tem espaço para discordar, não tem espaço para duas pessoas participarem de uma conversa.
não é inteligente, tá? Porque se é uma pessoa que pensa igual a mim, então eu não preciso conversar com ela, não vai agregar em nada, tá tudo certo. Não tem diferença nenhuma nesse diálogo aí. Então a gente precisa começar a raciocinar sobre o que é dialogar, o que é estar diante de outra pessoa, qual é o risco que eu corro estando diante de outra pessoa, o que essa pessoa pode provocar em mim e como eu respondo a isso. Então, o mais interessante em uma conversa que eu considero uma conversa inteligente é eu estar atenta ao que aquele assunto ou aquela pessoa ou as palavras que aquela pessoa usa despertam em mim. Olha que paradoxo, né? É um diálogo, eu estou falando com outra pessoa, pressupõe-se que eu vou prestar atenção ali naquele assunto, mas o melhor da festa é eu estar atento ao que está provocando em mim, porque é aí que eu vou ter ferramenta para eu evoluir dentro da vida, ao longo da vida, naquela conversa, mas em outras também que eu possa vir a ter. Então, quando alguém fala algo que toca em uma ferida minha e emocionalmente eu já acendo um fósforo, eu já me queimo ali dentro daquela emoção, pensa em emoção como combustível, tá, gente? É como se é inflamável. Então, quando alguém fala e toca em algo que é inflamável em mim e inflama e aquilo queima, eu preciso ser inteligente bastante de não pegar essa inflamação e jogar no outro de novo, porque aí essa briga não vai ter fim. É nessa hora que as conversas não têm fim, as brigas não têm fim. E elas não vão chegar em lugar nenhum, porque o objetivo é só esse mesmo. Você joga a ferida em mim e eu devolvo a ferida em você. Você já viu aquelas conversas assim? Nossa, fulano, mas você agora tá preguiçosa, né? E aí a pessoa vira, a pessoa fica com raiva instantaneamente. Ela fala assim, preguiçoso é você, porque ontem você não viu que você não fez isso, você ficou deitado tantas horas, tal coisa tá pra você fazer já tem um mês. Aí o outro fala assim, mas você tá falando isso, mas você também, olha essa coisa assim que você não fez, você tá enrolando aquele negócio que você ia fazer, você não fez também, e aí ela vai e devolve, e aí ele vem e devolve, e que tá cada um apontando o dedo pro outro. Pronto, ninguém sai do lugar mais, essa conversa já acabou. Já não é uma conversa inteligente, isso já não vai chegar em lugar nenhum. Então tem uma regra muito simples que eu recomendo para todo mundo, anotem aí, regra número 1 de uma conversa inteligente. Fale na primeira pessoa. Você só tem autoridade para falar sobre você. Você não tem autoridade para falar sobre mais ninguém. Então, quando eu vou dizer sobre o que o outro fez e que me magoou, eu preciso dizer sobre como eu me senti quando o outro fez tal coisa, porque eu não sei se o outro fez na intenção de me magoar. Vocês percebem a diferença? Mesmo que o outro tenha feito na intenção de magoar, não necessariamente ele tem consciência disso. Então, eu não preciso acusar e levantar essa bandeira para que o outro enxergue que o que ele fez foi para me magoar. Ora bola, se eu sei, fale sobre você. Fale na primeira pessoa. É a regra número 1 de uma conversa inteligente. E o que acontece nas discussões é isso que eu acabei de falar aqui. Um começa a jogar a pipoca no outro, tá? E é combustível, é a mesma coisa. Tá ali a poçazinha de gasolina, um riscou o fósforo, joga. Eu vejo uma poça de gasolina ali, ele tem essa ferida aqui, então peraí, deixa eu riscar o fósforo. Risco o fósforo, eu jogo exatamente onde eu sei que vai doer nele. Ou nela. Tá? Isso vale para qualquer tipo de relação. Estou dando exemplo de casal aqui porque foi a minha inspiração para montar essa aula, mas essa para qualquer tipo de discussão, mãe, filho, irmãos, relacionamento de trabalho, amizade, qualquer tipo de discussão, cabe esse mesmo raciocínio. Então as pessoas usam desse conhecimento íntimo sobre o que dói na outra pessoa para riscar o fósforo e acender e inflamar exatamente aquele ponto que a gente sabe que vai doer na pessoa. E para quê? Para tentar parecer que a minha ferida dói menos. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Voltando lá na frase, né, do John Lennon. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê. O
que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer, eu não sei, né? Mas o que eu interpreto dessa frase que ele diz? Quando eu vejo algo de olhos fechados, eu estou vendo só a partir daquilo que eu tenho. É só a partir daquilo que eu acredito, que eu experimentei, que eu vivi, que eu vou interpretar. É fácil, gente. Viver dessa maneira é fácil, só que eu vou entender tudo errado, porque o outro não está falando a partir da minha experiência. Entende? E isso muda toda a configuração de uma relação. Toda. E a gente tem que ser inteligente na hora de perceber de onde o outro vem e o que ele traz de bagagem. Qual é o peso emocional que o outro coloca nisto. Então, o que acontece quando nós, humanos, estamos ali formando nosso ego, né? Esse sistema de crenças aí. Então, a gente já falou aqui um pouquinho sobre esse impulso dessa discussão que surge a partir de uma motivação que vem de ego, né? Os assuntos que geralmente levam essas discussões mais calorosas são dinheiro, sexo, traição, religião, são coisas que estão relacionadas a crenças rígidas. E de onde vêm essas crenças? Da nossa primeira etapa de vida, do nosso processo, que é um processo de domesticação. Pode parecer uma palavra até dura quando a gente está falando de crianças, né? Mas é exatamente um processo de domesticação. E ele tem 4 pilares, que eu também já falei 10.000 vezes, vou falar 2 milhões de vezes. Então, durante nossa primeira etapa de vida, a gente passa por um processo de domesticação, que é de formação do nosso sistema de crenças, ou seja, o que a gente pode chamar também do nosso ego, que tem 4 pilares, que é cultura, educação, religião e família. Então, a cultura onde você cresceu, né, nosso país, o estado, a comunidade, a educação, qual foi a escola que você frequentou, o que ensinavam nesta escola, qual foi a igreja que você frequentou, qual era a religião que você recebeu e como eram os costumes e as crenças e as histórias da sua família. Isso aí faz construir o seu processo de domesticação. Essa construção de ego vem desses 4 pilares. Domesticação é como a gente fala do condicionamento também, tá? Quem começou a falar dessa história foi Pavlov, quando ele começou com aquela pesquisa lá dos cachorros, que tocava a campainha, colocava o prato de comida para ver se os cachorros salivavam ou não. E aí depois tira o prato de comida e eles já associam o som da campainha com o prato de comida. Então é um processo de condicionamento, ou é uma domesticação, é um treinamento, como acontece com animais, com qualquer tipo de ser vivo que a gente queira treinar para algo. Então essa é a primeira etapa. E as crianças, elas não escolhem as crenças, elas precisam simplesmente concordar. Elas não têm direito de escolher se elas querem frequentar uma igreja católica ou se elas querem ir numa igreja evangélica. Elas têm que ir. Elas vão naquela igreja que aquela família frequenta. Pronto, acabou. Certo? E ali elas vão aprender uma série de coisas sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre formas de pensar. Ela não pode escolher. Não tem direito de escolha. Ela recebe, decora e pronto. Cresce acreditando naquilo ali. Acreditam no que os adultos dizem. As crianças ainda não têm força de se rebelar. Isso que a gente pode chamar aí do condicionamento, da domesticação, desse treinamento de primeira infância. Então, eles não têm direito de discutir, de questionar. Os adolescentes descobrem que não era tão simples assim e começam a fazer isso, mas com uma energia muito desenfreada ainda, né? E aí acabam chegando na violência. Mas nessa primeira etapa, a gente tem que acreditar e receber aquilo que foi dado pelos adultos dentro desses 4 pilares. E aí, a gente precisa validar. Tem que validar aquilo que eu recebi. Então, não sei se eu já contei para vocês, mas durante uma época eu estive fazendo intercâmbio no Canadá e eu dividia um período de tempo com uma turca e uma mexicana, tá? E um belo dia a gente estava caminhando
E imagina, 2 latino-americanas e uma turca. E aí essa turca começou a falar assim, os países que têm neve são mais ricos, são mais prósperos do que os países que não têm. E ela estava falando isso para uma brasileira e para uma mexicana. E a gente olhou para a cara dela e falou assim, oi, do que você está falando? E a gente começou a rir, porque da onde que ela tirou isso, né? E cada uma defendendo seu país e ela lá argumentando uma contra duas. E a gente começou a rir e ela ficou ofendidíssima da gente estar rindo do que ela falou, porque para ela era aquilo e ponto, e acabou. Então, assim, feriu ela no ego, porque em algum lugar na cultura dela ensinaram isso para ela e ela não questiona. E a criança, ela precisa defender esse ponto de vista, entendem isso que eu tô falando? Ela precisa sustentar, porque ela não teve opção, ela foi obrigada a acreditar naquilo, então peraí, não, eu tenho que fazer isso ser válido, eu tenho que validar isso a qualquer custo, não é possível que me enganaram a esse ponto e o que me falaram não é bem assim, não é possível que eu acreditei nisso por tanto tempo e não é bem assim, entende? E passa por esses detalhes assim, ridículos, como por exemplo esse negócio da neve, como eu tô falando, tá? E isso foi um problema, porque a gente teve uma crise de riso, eu e a mexicana, e ela ficou com muita raiva da gente ter falado aquilo. Tocou num ponto do sistema de crenças dela que ela tinha que defender. Então é uma necessidade de estar certo e tornar o outro errado. Quando nós não paramos para refletir o que é esse sistema de crença, o que é esse ego, que mundo de besteira é essa em que a gente se prende, que a gente se enjaula. É um processo de domesticação, é uma jaula, é um aprisionamento. Que geralmente as dores e as discussões elas partem exatamente desse ponto. Desses pontos onde nós, por algum motivo, naqueles 4 pilares, acreditamos em algo e precisamos defender a qualquer custo, entre aspas. Não precisamos, tá? Mas internamente é como se nós tivéssemos que sustentar aquela ideia a qualquer custo. Eu não vou ser ridícula ao ponto de ter acreditado em algo que não é verdade. Pronto. Então eu tô certa, você tá errado e eu vou provar. Só que, na realidade, não existe certo e errado. O certo e errado também é uma construção do ego. Existe o que funciona aqui dentro, existe o que funciona aí, em um lugar é de um jeito, em outro é de outro, e eu posso aprender lá e a outra pessoa pode aprender aqui. Então a gente precisa aprender, eu costumo brincar sério, né? Que quando a gente começa a fazer essas perguntas de, bom, será mesmo que só os países que têm neve, que são prósperos e são ricos, e que são melhores de se viver, quando eu começo a fazer esse tipo de pergunta, será mesmo que é assim, tão rígido? Eu começo a sair do bosteiro, né? Porque ficar aprisionado nessas ideias é levar essa vida no bosteiro, é ficar condicionado a esses hábitos que eu fui obrigada a aprender sem questionar, sem ter energia de pensar e me rebelar contra eles. Nem de criar em cima deles. Simplesmente eu tinha que receber e eu tinha que concordar. Entendem? Então, olha só. Essas feridas, como essa que eu tô contando aqui, tão simples, tá? Tão pequenininha aí com relação à neve, elas ficam nos conduzindo ao longo da vida. Elas se tornam um hábito, elas começam a direcionar nossa forma de comunicar. E a gente se comunica através do quê? Através da palavra. Então, gente, a palavra é um filtro do ego. É através da palavra, especialmente através do meu idioma materno, que eu represento, que eu trago isso para fora, que eu trago isso para as relações. Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar outros idiomas, porque tem palavras que são muito parecidas, né? Por exemplo, o espanhol, o português, os idiomas latinos, tem palavras que se escrevem do mesmo jeito, pronuncia do mesmo jeito, mas elas têm significados totalmente diferentes. O cérebro faz assim, ó, rock.
Ah, mas isso é isso? Então isso não precisa ser isso pode ser outra coisa? É como se de repente viesse uma pergunta, mas então isso que eu achava que era uma casa pode ser outra coisa? Então isso que eu achava que você faz para me ofender pode ser outra coisa? Então isso que você faz que me ameaça pode ser outra coisa? Então isso que eu faço eu posso fazer de outro jeito? Eu posso falar de outro jeito? Então, quando eu começo a deixar essa porta, essas janelas abertas, ai, nossa, que alívio. Aí sim eu começo então a poder construir relacionamentos inteligentes. Aí sim eu posso começar a construir diálogos inteligentes, mesmo quando há alguma discordância, porque eu sei que a forma como o outro fala ou se defende, a forma como o outro ataca, só diz de algo que ele precisa defender, não tem a ver comigo. Percebe? O ataque é um mecanismo de defesa, a violência é um mecanismo de defesa. Então, a minha amiga que ficou super ofendida por causa da nossa crise de riso, por causa daquele assunto da neve, ela brigou, ela ficou nervosa, ela xingou, fechou a cara. Então, a violência naquela situação, a forma como ela reagiu ríspida conosco, era um mecanismo de defesa dessa ideia que ela não conseguia questionar. Entendem? E a gente precisa aprender a olhar o que o outro fala a partir do lugar de onde o outro fala. Isso muda a forma como o diálogo vai ser conduzido. Então, a palavra vai sempre ser um filtro daquilo que foi aprendido, especialmente a palavra no idioma materno. Tem uma carga emocional maior. Quem fala mais de um idioma aqui, talvez sabe reconhecer como que é mais fácil se expressar emocionalmente em outro idioma, porque a carga, a forma como o corpo reage é diferente. Quando a gente se expressa com algum assunto que tem uma carga afetiva maior em um outro idioma, geralmente a intensidade daquela emoção que vai circular em mim é menor, porque tem menos marcas. Aquela primeira etapa da vida não era naquele idioma que aquilo acontecia. Então o cérebro ele leva mais tempo para conectar os pontos. Então, num diálogo, quem quiser saber qual que é o seu limite do autossofrimento, o limite até onde você permite que alguém chegue e te ofenda, o limite do autossofrimento é o tamanho da sua tolerância com o outro. Olha só, o limite do autossofrimento é o tamanho da sua tolerância com o outro. E uma pessoa que não te faça sofrer tanto quanto você faz, provavelmente não é interessante para você. Então, se você tá se envolvendo em muita briga, em muito bate-boca, em muita discussão calorosa, cuidado. Tá sangrando para todo lado, tem poça de gasolina para todo lado. Presta atenção. E tá em você, não tá no outro. O outro só traz o que ele tem. Só que eu fiz um post essa semana, né? Que eu recebi um monte de mensagem dele, que a miséria gosta de companhia. Então, uma pessoa bem ferida, ela também vai ficar perto de outra bem ferida. O limite do autossofrimento é o tamanho da sua tolerância com o outro. Porque não é o outro que provoca a dor em mim, sou eu. Eu que estou habituada naquela dor. Então, por que, quando eu pergunto para aquela moça, por que você ainda briga? Porque ela ainda não sabe fazer outra coisa. Porque entra num branco mental quando a conversa não tem aquele fogo todo. Não faz sentido. É como se não estivesse dialogando, é como se aquilo não existisse. O cérebro não reconhece. É um código inexistente. Então, onde é que eu preciso trabalhar? Na minha capacidade de dialogar calmamente. Não é no que o outro, não depende do que o outro fala ou deixa de fazer. Porque quando não faz mais sentido para mim ter aquele tipo de conversa ou aquele tipo de discussão, eu simplesmente não vou permanecer. Eu não vou ficar. Aquilo vai ser interrompido. Antes que entre naquele patamar. Então, olha só.
Quando uma pessoa já te responde de uma forma rude, como eu falei, a violência é um mecanismo de defesa. Ela já está no modo de estresse. Você não estava antes, você não precisa entrar. Você pode interromper, você pode dizer depois a gente continua, desse jeito eu não converso. Você pode interromper, quando um não quer, dois não brigam. Não precisa continuar a discussão. Você não tem que convencer o outro de que o seu jeito de pensar ou de viver ou de se posicionar é melhor do que o do outro. Se aquele jeito do outro é o único possível para ele, o seu não é o melhor, porque não existe o seu para outra pessoa. Percebem? Isso é a capacidade de olhar para o que o outro está dizendo a partir do que o outro é capaz. E não de mim. Eu não parto de um pressuposto meu para querer convencer ninguém de nada. Às vezes as pessoas têm limites. E às vezes esses limites são diferentes dos meus. Então, quando alguém te trata de forma rude e você percebe que seu corpo reage de uma forma estressada, primeiro, é você que não está sabendo conduzir a sua emoção. Interrompa. Então, não é hora mais de continuar esse diálogo. Então, a palavra ela vai servir como um instrumento de magia ou então como um veneno, né? Porque o outro me ofendeu e aí se eu vou devolver, a gente está só trocando farpas. Isso não vai ter uma solução. Um bom diálogo, todo mundo sai ganhando. Agora, precisa de duas pessoas. E aí tem gente que percebe que o outro não está aberto para isso ou não consegue fazer isso e não aceita, e quer insistir, e quer fazer acontecer de qualquer maneira. Ou seja, essa pessoa também não está aberta para dialogar. Essa pessoa também não vai conseguir fazer isso. Então são dois, não era um mais. Tá, aí vamos falar um pouquinho do estresse. Como é que eu faço para eu acalmar o meu corpo? São 3 vias de autorregulação que existem. Tá? Entende o seguinte, emoção é fisiológico. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com intuição. Emoção está relacionada a trauma, está relacionada à memória. E ela dura 2 minutos. Uma emoção genuína no seu corpo, ela dura 2 minutos. Mais do que isso é hábito, é domesticação, é condicionamento, é repetição. Você está com mania de sentir. É exatamente isso. Toma consciência. Então, são 3 vias de autorregulação. A primeira delas, tanto faz a ordem, tá? Uma delas é a via endócrina. Então, tem a ver com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu cheiro, com medicamento, comida, com tudo isso, tá? Hormônios, isso precisa ser avaliado. A segunda via é postural. Então, se eu coloco o meu corpo nessa posição por muito tempo, o meu cérebro entende perigo, tá? E eu tô numa posição de defesa. Imagina no avião, a turbulência, né? Assim que a gente se senta assim para proteger os órgãos internos. O cérebro entende instantaneamente que você está em perigo. E ele vai produzir hormônios de estresse, de defesa e de tudo mais. Agora, se eu faço lá, né, aquelas posturas da yoga, do pilates, se eu me coloco assim, quando eu tô relaxada na praia, tomando um sol, isso aqui também manda uma informação pro meu cérebro que tá tudo bem. Provavelmente ninguém vai me atacar nesse momento, senão eu não estaria nessa posição. Então, usem essa informação a favor de vocês. Usem o corpo, se a emoção está no corpo, o corpo precisa estar confortável para conseguir conduzi-la de uma forma em que o meu cérebro possa voltar a pensar. Porque isso é feito para você se defender. Sabe quando cai alguma coisa, faz aquele barulho, você leva um susto e o corpo gela? Por quê? Porque você precisa estar atenta. Seu corpo ele está programado para te defender. Seu coração dispara instantaneamente. Você leva quanto tempo para se acalmar quando você vê que é só alguma coisa que caiu, que não tem nada? Provavelmente uns 2 minutos. É o tempo que o corpo precisa para voltar, quando é algo assim. Agora, se for algo sério, você vai ter que usar daquela mesma energia para poder escapar. Agora, esse mecanismo, o corpo não consegue discriminar com muita inteligência. Tanto faz se é o boleto que o outro ia pagar e não pagou, e aí vocês estão discutindo porque ele tinha que ter pagado e agora vocês vão pagar juros. Ou se é realmente algo grave. Entende? Então, o corpo não sabe, você precisa conversar com o corpo para ele se acalmar.
Então, via endócrina, via postural e a via respiratória, que é a mais barata, é a mais prática, que todo mundo ignora. Todo mundo ignora. A via respiratória tem a ver com as 3 necessidades básicas do nosso corpo, que são água, ar e comida. E das 3, a que mata mais rápido é a falta de ar. 3 minutos. Sem comida, 3 semanas. Sem água, 3 dias. Sem oxigênio, 3 minutos. Então, quando eu respiro encurtado, e quando a gente está nervoso, a gente tende a fazer isso, a respiração fica aqui. De novo, eu estou acionando todo o armamento de estresse que eu tenho aqui, neurológico. Meu sistema nervoso ele vai ficar todo arrepiado nessa hora. Não vai funcionar essa conversa. Então, se eu vou para uma conversa difícil, de antemão eu preciso preparar o meu corpo para isso. Escolha uma roupa confortável, aqueça seus pés, respira profundamente, se prepare, não faça isso no dia do jejum intermitente. Água, ar, comida, beba água. Seu corpo ele tem que estar em equilíbrio. Se prepare fisicamente, se coloque numa postura de abertura, de diálogo, de serenidade. Talvez antes de ser, você vai precisar aparecer. Treina. Não tem problema, não. Você começa treinando. Você se domestica ao contrário. Você se condiciona ao contrário. Entende? Então, gente, a palavra vai servir para vocês como instrumento de magia ou veneno emocional. Ela vai abrir ou trancar aquilo que vocês querem ou não. Então, vai abrir feridas ou não. Vai depender de como é que você usa a palavra e de como é que você recebe a palavra que vem. Lembrando que sempre cabe um ponto de interrogação. Bom, então isso que eu pensei, talvez não seja isso. Então, quando alguém fala... quando alguém fala que eu sou feia, pode não significar que eu sou feia? Ponto de interrogação. Pode ser só porque essa pessoa está com dor de barriga? Pode ser só porque essa pessoa está mal-humorada? Não necessariamente significa isso. Então, quando eu começo a colocar em dúvida, tá? Já começa a facilitar o processo da forma como eu vou reagir. Eu passo a não ter que reagir tão instantaneamente naquele tipo de resposta, tá? E aí eu quero falar sobre um assunto que é o assunto da mentira. Então, muita gente se irrita muito quando alguém, num diálogo, começa a falar mentira. Porque aí fulano começou a falar mentira de novo e eu não aguento, eu fico louca. Cansei de escutar isso. As mulheres, então, adoram querer confirmar o que elas já sabem a partir da boca do outro. Então, eu já sei que é uma mentira, eu não aceito que me faça de trouxa, e aí ela quer colocar o outro contra a parede para que o outro assuma o que ele fez, para que ele fale o que ele fez. Bom, gente, vamos lá. Essa aqui vamos por partes. A mentira é um hábito social. É outro assunto que nós também somos treinados. Então, você, eu, as crianças são ensinadas a mentir. Vocês já pensaram no tamanho da loucura que é isso? A humanidade precisa despertar, especialmente para a educação infantil. A mentira é um hábito social. Na hora que a gente obriga, é um hábito de comunicação. É um hábito de comunicação. Na hora que a gente obriga as crianças a chegar na casa daqueles parentes chatos, insuportáveis, que nem você queria visitar, e abraçar, e ser simpática, e tratar todo mundo bem, na hora que a gente está obrigando, a gente está ensinando eles a mentir. E socialmente, para viver em comunidade, eles vão ter que fazer isso. Né? Você não chega na casa da sua sogra criticando aquele monte de coisa horrorosa que ela põe lá, ou aquela comida que você não aguenta mais comer. Você senta e finge que tudo bem, agradece e vai embora. E as crianças estão vendo. É um hábito. A gente faz isso por educação. Lembra que eu falei? Quais são os pilares do ego? Família, cultura, educação e religião. É um hábito de comunicação. E a gente aprende a mentir para defender esse sistema de crença. Não tem outra.
Tem que ser assim? Então tá, vamos ser assim. E aí eu começo a me comportar como se fosse, mas não é. Só que aí tem um ponto. Então o outro mente para sustentar as máscaras que ele precisa sustentar. Às vezes sabe que tá sustentando, às vezes não sabe. Mas a mentira ela vem para sustentar algo que eu não consigo revelar. Então vamos supor, talvez numa relação de casal, um dos dois tá tendo uma relação fora do relacionamento, fora do casamento, tá havendo uma terceira pessoa na relação. Tanto faz o homem ou a mulher, tá, gente? Mas, dentro do aprendido, a pessoa precisa sustentar aquela ideia da família, margarina, 2 filhos e um cachorro, fim de semana no parque, para sempre, né, até que a morte nos separe. Então, tudo isso está ali no sistema de crença daquela pessoa e aquela pessoa precisa defender essa máscara. Ela mente por quê? Porque ela precisa defender aquela máscara. Aquela ideia de que tem que ser o bom marido ou a boa esposa. Perfeita. Ou a ideia de que tem que ser fiel ou leal, etc. Tá? Então, a mentira, ela é para sustentar essa máscara que a pessoa tem. Não tem a ver com você que está recebendo a mentira. Então, além da coisa da palavra, entra uma outra regra que é não leve nada para o pessoal. Não é pessoal quando alguém mente para você. Não tem a ver com você quando a pessoa mente. Tem a ver com que ela não consegue desmascarar. E aí eu acho muito engraçado as mulheres que se descabelam dentro disso, porque muitas já sabem que há uma mentira na conversa. Elas querem colocar o outro contra a parede para o outro dizer da boca dele, para o outro admitir como se isso fosse mudar a realidade. Não vai, você já sabe. O outro está mentindo para se defender, a pessoa insiste na mentira porque ela não quer ser enganada, mas bom, se você já sabe, você não está sendo enganada. Você já não está sendo enganada, você já sabe que é uma mentira. Para quem mais você precisa provar isso? Por que tem que provar para mais alguém? Por que simplesmente você saber não basta? Esse é o ponto. É como se eu não basta fazer, eu tenho que mostrar que eu fiz. Tem que provar que eu fiz. Provar para quem? Se você já sabe. Quantos casais entram em situações complexas que envolvem sexualidade, por exemplo? Às vezes tem um casal heterossexual e um dos dois tem uma relação extraconjugal homossexual e ela não consegue admitir para si mesmo, não consegue assumir a própria sexualidade e mente. Não tem a ver com o parceiro, tem a ver com a dor que a pessoa sente de se ver. Percebem? E aí tem gente falando aqui que a coisa do autocontrole é difícil, o autocontrole é difícil. Gente, isso é um engano, isso é outra coisa que a gente ouve demais. A gente começa a ouvir tanto que a gente começa a acreditar. As emoções, elas enganam, elas fazem a gente acreditar que dominam o nosso corpo. Mas olha, tem uma alma que mora aí que consegue dominar também. Só que você vai ter que treinar. Não te ensinaram isso. Ninguém te ensinou isso. Isso é novidade. Tá? Então pensar que o autocontrole é difícil, que dominar as emoções é difícil, isso é outra crença. Dá trabalho no início, como tudo que a gente vai aprender pela primeira vez. Só. Na hora que a gente vira a chave, começa a entender que não é tão profundo assim, que tem uma dimensão um pouquinho além dessa que é física, que começa a ficar mais leve, começa a ficar mais simples, porque passa rápido, são 2 minutos. E aí eu começo a entender quais são as ferramentas que eu tenho. Eu falei sobre 3 estruturas aqui: endócrina, postural, respiratória. Anota aí, gente. Pega essas 3 aí, anota.
E aí amanhã, hoje, que nós estamos começando o dia aqui, são 7 da manhã. Passa o dia hoje observando o que você come, o que você bebe, o que você cheira, quanto sol você toma. Passa o dia observando o que você oferece para o seu corpo. Passa um dia e observa. Entendeu? Vamos começar a observar quanto tempo dura as sensações. Vamos suportar as sensações um pouquinho mais, só para a gente observar, para a gente aprender como é que é essa onda. Como é que é essa onda? Essa sensação, ela vem, ela passa e ela me derruba, ela me joga no chão, não me joga no chão. Como é que eu quero ficar? Entendeu? Se eu suporto um pouquinho o mal-estar, ele passa. Tudo passa. As emoções também. Então tem que aprender a lidar com isso. Morar nessa casa por inteiro. Morar nessa casa por inteiro. O medo toma conta de mim, me paralisa. Sempre. O medo ele é a emoção que mata mais rápido. O medo paralisa. Olha só. Mas ele é uma emoção também, tá? E a gente também pode conduzi-lo. Três estruturas, 3 vias de autorregulação. Uma das respostas muito comuns também, que estão aqui, ó, que colocaram ontem pra mim. Eu choro toda vez que preciso ter uma conversa difícil. Preciso aprender a ter o controle emocional. Aí vem o choro. De novo, é a reação lá da criança, tá? Que não tem o direito de se expressar. E aí vai pro medo, ou vai pra tristeza, ou vai pra vitimização, e a pessoa não consegue se posicionar. Não briga com essa reação que você tá tendo ainda. Tudo bem se você ainda tá chorando. Agora já começa a, pelo menos em pensamento, se direcionar para um outro tipo de resposta. Esse é o primeiro passo. Bom, por que eu tô chorando aqui agora? Que outra resposta, que outro tipo de postura eu poderia ter? Qual outro tipo de resposta eu gostaria de dar? Aí você vai começar a treinar. Então, em alguns casos, gente, tem pessoas que não conseguem conversar com uma determinada pessoa. Diante daquela determinada pessoa, a pessoa treme, ela começa a gaguejar, ela simplesmente se sente ameaçada, não consegue responder, tá? Então, o que é o legal da gente se observar? Se pessoalmente com aquela pessoa você não consegue falar, começa escrevendo. Hoje a gente tem tanta ferramenta de comunicação, você não precisa se expor a algo que você sabe que você não dá conta. Agora, as pessoas não param para prestar atenção no que elas dão conta e o que elas não dão. Não tem problema nenhum se você chora e se você não dá conta de conversar pessoalmente com determinada pessoa ainda. Então, começa da forma que você consegue. Qual é a maneira que você consegue? Se escrevendo é possível para você, escreva. Escreva, manda uma mensagem por WhatsApp ou volta lá no tempo das cavernas, pega papel, caneta e escreve. Um dia ninguém sabe escrever à mão mais com caneta. Mas tenta, faça isso, o digital vai ser bom. Sair do digital vai ser bom. Vai para o analógico um pouquinho, pega papel, caneta, escreve, treina aquilo que você quer falar e que é difícil de falar pessoalmente, porque pessoalmente a emoção te domina. Coloca no papel. Exaure aquela emoção de outra maneira antes de ir para aquela conversa difícil. Então, eu vou ter um diálogo, sei lá, vou falar sobre algo muito difícil, vou pedir uma demissão, ou vou demitir alguém, ou vou pedir um divórcio, ou vou, sei lá, tá? Qual é o assunto aí difícil? Ou vamos falar sobre dinheiro, né? Os casais têm uma dificuldade imensa de falar sobre dinheiro e colocar preto no branco, quem paga o quê. E é difícil falar sobre isso, ou vamos falar sobre a traição, ou vamos falar sobre esses assuntos difíceis, e eu não consigo, eu começo a chorar só de pensar. Então você vai treinar sozinha. Escreva, coloca aquilo no papel e chora enquanto escreve, sabe? Depois rasga, queima, relê, faz de novo, faz 5 vezes, faz 10, faz 30, faz 50 vezes, se for preciso. Olha pro espelho e fala, treina como se a pessoa estivesse ali. Exaure aquela emoção, para na hora ela não estar tão intensa, você já sabe que aquilo vai acontecer. Então, ó, vamos lá. Como agir quando percebemos que uma conversa
tá gerando um embate e a outra pessoa não aceita conversar depois. Tem uma outra regrinha, além daquela que eu já falei, de fale na primeira pessoa, você só tem direito de falar sobre você, né? Escolha bem as suas palavras. Tem uma outra regrinha que é não tire conclusões. Não faça antecipações. Essa regra vale ouro, tá? Pega essa aí e anota. Fazer antecipações e tirar conclusões é pedir problema. É criar problema. Então, se ou você tem que olhar as duas pessoas, tá? Então, não preste atenção só no outro. Se você ou o outro entraram num modo de briga, de discussão, já não é mais um diálogo. Se vocês entraram nesse modelo reativo de conversa, a conversa já precisa pausar. Nessa hora vocês já podem parar. Gerou um embate, interrompe. Tanto faz quem gerou o embate. Agora atenção, se não foi você que acendeu o fósforo. Porque às vezes é a gente mesmo que risca o fósforo e aí depois acha que foi o outro que provocou a briga, tá? Então, a pessoa não aceita conversar depois, é uma antecipação. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como é que vai ser hoje à tarde. Isso é uma antecipação. Você está tirando conclusão. Você pode conhecer a pessoa de cabo a rabo, isso pode ter acontecido já parecido, de modo parecido 500 vezes antes, mas não necessariamente vai ser igual agora. Até porque, talvez das outras vezes, você não respondeu você não interrompeu a conversa, talvez você insistiu. Então, gerar um outro modo de funcionar entre duas pessoas leva tempo, tá? Então, o primeiro passo é eu não entrar em discussão. Se o embate não vale a pena, interrompa, mesmo que você não saiba depois como que a conversa vai acontecer, mas não antecipe. Então, essa conclusão antecipada sobre o que vai acontecer, se eu não forçar a barra para essa conversa acontecer agora, essa conversa não vai acontecer nunca mais. Pronto, acabou, essa discussão já é inútil. Não faça, não tenha essa discussão. Faça o que você puder fazer, então, sozinho. Tome as suas decisões sem essa outra pessoa, que essa discussão vai ser inútil. Então, não gerar antecipação é uma outra regra importante, tanto quanto aquela de falar na primeira pessoa. Tá? Então, se entrou num embate, um passo atrás, recua. Ok, outra hora a gente conversa. Agora não é o momento. Tá? Tem uma outra, com relação ainda a essa coisa da antecipação, essa é uma ideia que também vem lá dos primeiros anos de vida, lá daquele momento da construção do sistema de ego, é de que se as pessoas nos amam, elas precisam saber o que a gente quer. Tá? A gente não precisa, é como se não fosse... É como se não fosse seguro perguntar, como se não fosse seguro eu me expressar. Então, a partir do momento que o outro me ama, ele tem que saber o que é que eu estou desejando ou o que é que eu estou pensando, tá? Esse medo de se expor, esse medo de se colocar, ele vem lá também daquela primeira etapa, onde a gente simplesmente tinha que acatar. E naquela etapa, de certa forma, em vários momentos as pessoas realmente meio que adivinhavam o que a gente queria, né? A mãe olha para a criança e sabe se ela está com sono, se ela está com fome, se está na hora de tomar banho. Ela não precisa meio muito pedir muito se está com frio, se não está com frio. Ah, não tem essa oportunidade de se expressar e de falar. Então a gente arrasta isso para a relação e empobrece, tá? Porque na vida real isso não acontece. Isso não vai acontecer mais, exceto naquela época e mesmo assim de modo distorcido. Então, exatamente, a gente aprende com isso a ter medo de ser nós mesmos na presença de outras pessoas. É como se eu não pudesse, se eu me expressar, isso vai ser um risco, essa pessoa vai embora. Se eu me expressar, essa pessoa não vai concordar. Se eu me expressar, se eu pedir, se eu falar o que eu quero, se eu falar o que eu estou pensando, se eu falar o que eu estou sentindo, essa pessoa não vai entender. E às vezes nem passa o si na cabeça, tá? Só passa a certeza de que o outro tinha que saber. Você vive comigo há tanto tempo, você não sabe ainda? Não sabe, a pessoa não sabe.
ela não tem a sua experiência, ela não está dentro do seu corpo, ela não sabe quais são suas sensações, ela não conhece todos os seus segredos, nem você. Então a gente precisa entender isso. Nem você conhece tudo sobre você, porque você está achando que o outro tem que saber. Ou você abre a boca e cria coragem de falar com clareza, eu quero isso, ou eu não quero tal coisa, ou não tem como o outro adivinhar. Só que como nós, e aí vem a coisa do filtro, né? Como o tempo todo eu fico nesse processo de auto-julgamento, quando eu olho para alguém que me observa, a sensação é de que a outra pessoa também está me julgando. Não é pelo olhar da pessoa, é pelo que eu já faço constantemente. Então, cuidado, tudo isso que vocês falaram, gente, sejam impecáveis com as palavras que vocês escolherem para se descrever. Tudo isso que vocês falam sobre vocês mesmos, eu tenho preguiça de responder, eu não consigo me controlar, toda vez eu choro. Cuidado com essas palavras que vocês escolhem para se descreverem, porque isso vai ficando aqui reforçado. Vocês estão reforçando algo em vocês mesmos que talvez vocês não querem para o eu do futuro. E essas ideias que vocês têm sobre vocês, vocês acham, de novo a antecipação, de novo a ideia mágica, que o outro também tem. Que o outro também te vê do jeito que você se vê. É uma loucura. Quando eu falo, é quase psicose mesmo. Então, quando eu parto do pressuposto que o outro me vê da forma como eu vejo, que o outro me julga da forma como eu julgo, é muito difícil sustentar um diálogo saudável. Coloquem a dúvida em cima dessas certezas que vocês estão tendo. De sempre eu choro, não consigo me controlar, é muito difícil, eu fico com preguiça de responder. E se não faz sentido, se alguém te faz uma pergunta que você tem preguiça de responder, que não faz sentido nenhum dentro da conversa, seja honesta. Olha, o que eu sinto quando você fala isso é preguiça, eu não tenho vontade de responder. Ou eu não sei responder isso de uma forma que você compreenda. Eu não tenho mais recurso para te responder. Não tem problema se vocês não forem perfeitas, não. Problema nenhum não saber, tá? Não conseguir alguma coisa, tá tudo bem. Tem que ser perfeito, não. Ninguém vai colocar vocês de castigo, ninguém vai tirar a sobremesa de vocês. Tá tudo certo, se vocês não souberem. Peça um tempo. Olha, eu vou pensar. Não sei te responder agora. Tá? E aí tem uma mãe aqui perguntando como educar as crianças de uma forma mais sensata. Sendo. A gente educa as crianças de uma forma mais sensata, mais serena, quando a gente é. A gente educa as crianças a ficarem mais calmas, mais serenas, mais equilibradas, quando a gente é, quando a gente fica. Né? A gente ensina as crianças a ler pegando um livro e lendo com elas, ao invés de ficar lá perdendo tempo com Candy Crush. Certo? É fazendo. Então, treinando em você, treina em você, que aí você sabe o caminho. As dúvidas surgem daquilo que nós ainda não conseguimos trilhar. Quando eu percorro o caminho, eu sei como apontar a direção. Escutar o que eu não quero e continuar a tentar expor minha opinião de forma clara sem brigar. Gente, volta lá na coisa do escutar o que eu não quero, tem a ver lá com a história da neve. Lembra? Então, o que eu não quero, aquilo que me incomoda, só significa que está fora do meu sistema de crença, está fora da minha zona de conforto. Uai, isso é novo? Ai, que ódio, quero te matar. Não me conte nada novo, vou ter vontade de te esganar. É mais ou menos isso. Então, isso que você não quer, talvez seja exatamente o ponto de interrogação que você não coloca naquilo que você pensa. Considere, só considere. Eu não estou dizendo que você tem que ser complacente, concordar com tudo que o outro vai dizer, não. Mas o outro, gente, ele serve como uma chave. A outra pessoa que está na sua frente, querendo dialogar com você, que te incomoda e que é difícil, essa pessoa é um portal. Essa pessoa é um portal, ela vai apontar, ela vai mostrar para você onde que você está enrijecida. Isso que você não quer ouvir, isso que te irrita quando você escuta,
É igualzinha a história que eu contei da minha amiga que ficou ofendida porque uma brasileira e uma mexicana riram dela quando ela falou que só os países que têm neve que são prósperos. E ela não queria ouvir aquilo, ela se irritou. Isso é o sistema de crença vivo, gritando dentro de você. Então, quando você não quer ouvir, quando isso te irrita, quando te incomoda, quando você escuta algo, esse é o ponto de interrogação que você não coloca. Então, usa essa informação que o outro está te dando para se conhecer, tá? Se acalma, respira, é só um outro modo de pensar. Então, quando você faz isso, se o nível, se a intensidade da sua reação for muito alta, não continue expondo a sua opinião por enquanto, porque você não vai querer expor, você vai querer impor. Então, é difícil fazer quando a gente quer impor a nossa opinião ao outro. Agora, quando a gente quer expor de forma clara, provavelmente você expõe de forma clara. Agora, não significa que o outro vai compreender. É como se fosse o tempo inteiro uma pessoa falando em alemão e a outra em japonês. E eles não estudaram a língua um do outro, entendeu? Então, primeiro admita e reconheça em você qual que é o seu estado emocional, se vale a pena persistir naquele momento ou não. O fato de você expor com clareza não garante que o outro vai compreender. Lide com esse fato, tá? Talvez você vai ter que ser criativa e pensar uma outra maneira de explicar em outro momento, não necessariamente naquele mesmo. Então, não insista em algo quando você já estiver tomada por algum tipo de emoção. Outra questão aqui, ó, como é que eu faço para me expor, né, sem me exaltar? Questão não, né? Dificuldade. Sem me expor, sem me exaltar e sem causar sofrimento do outro. De novo, não confundam expor com impor. Você expõe livre da obrigação de que o outro entenda. Liberta você mesma dessa necessidade de fazer com que o outro pense ou concorde com aquilo que você está expondo. Provavelmente você expõe, o outro compreende, discorda e aí você fica achando que não expôs direito. O outro não é obrigado a pensar como você, tá? Se vai causar sofrimento no outro ou não, você também está fora do seu controle. Você nunca sabe o que o outro vai fazer com as suas palavras. Você nunca vai ter como saber como que o outro vai interpretar aquilo que você está dizendo. Se você não tem a intenção de causar o sofrimento no outro, já é metade do caminho andado. Mas mesmo assim você não tem garantia, vai depender de quais são as experiências e as crenças do outro. E tá tudo bem, tá, gente? Dor é diferente de sofrimento também, tá? Então, por exemplo, se você fala algo que incomoda outra pessoa, que bom, a outra pessoa vai ter a chance de questionar e de aprender algo novo, mesmo que ela, a despeito dela usar essa oportunidade ou não, tá? Então, pessoal, obrigada pela companhia do nosso chá. Um beijo grande para vocês.